alfabetização e o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, aí na Agenda 2030. Nesta data tão importante, bom lembrar do aniversário de Paulo Régulus Neves Freire, nascido em Recife em 19 de setembro de 1921 e tendo permanecido a serviço da alfabetização até 97. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América. E recebeu diversos galardões, como o prêmio da Unesco de Educação para a Paz em 86. Em 2012 foi sancionada a Lei 12.612, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação brasileira. Segundo uma pesquisa envolvendo 3 estados brasileiros, Paulo Freire é o nome de mais escolas aí que elas têm em comum. Durante a sua vida ele foi um educador e filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. A sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo, fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à por ele dominada e denominada educação bancária, tecnicista e alienante. O educando criaria a sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho e não seguindo um já previamente constituído. Libertando-se de chavões alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado aí. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização quanto para a formação da consciência política. Paulo Freire, dentre várias obras publicadas, muitas sem tradução para o português ainda, publicadas no exílio, foi o autor de Pedagogia do Oprimido, um livro que propõe um método de alfabetização dialético e se diferenciou no vanguardismo dos intelectuais aí, tradicionais e sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples. Não só como um método, mas como um modo de ser realmente democrático. Trata-se da terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos da área de humanas em todo o mundo. A partir de suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 63, quando ensinou 300 alunos a ler e escrever em 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização, adotado aí primeiramente em Pernambuco. O seu projeto educacional estava vinculado ao nacionalismo desenvolvimentista do governo João Goulart. Ele entrou para a Universidade do Recife em 43 para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos de filosofia da linguagem. Apesar disso, Paulo Freire nunca exerceu a profissão de advogado e preferiu trabalhar como professor numa escola, aí, principalmente no 2º grau, e lecionando língua portuguesa. Em 61, ele se tornou diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife e, no mesmo ano, realizou junto com a sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular que levariam à constituição do método Paulo Freire. O seu grupo foi responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Em resposta aos eficazes resultados, o governo brasileiro, na época o João Goulart, aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências num plano nacional de alfabetização que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos, os chamados círculos de cultura, aí pelo país. Em 64, meses depois de iniciada a implantação do plano, houve o golpe militar que extinguiu esse esforço. Freire foi encarcerado como traidor por 70 dias e em seguida passou por um breve exílio na Bolívia, trabalhou no Chile por 5 anos para o movimento de reforma agrária da democracia cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Em 67, durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, Educação como Prática da Liberdade. O livro foi bem recebido e Freire foi convidado para ser professor visitante da Universidade de Harvard em 69. No ano anterior, ele havia concluído a redação do seu mais famoso livro, Pedagogia do Oprimido, que foi publicado em várias línguas como o espanhol, o inglês e até o hebraico,
em 81. Depois de um ano em Cambridge, o Paulo Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, ele atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau e em Moçambique. Com a anistia, em 1979, Freire pôde retornar ao Brasil, mas só o fez em 1980. Em São Paulo, a gestão de Luiz Erundina, de 89 a 93, ele foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo e exerceu esse cargo de 89 a 91. Dentre as marcas de sua passagem pela Secretaria Municipal de Educação está a criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o MOVA, um modelo de programa público de apoio às salas comunitárias de educação de jovens e adultos que até hoje é adotado por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo.